Olá, bem-vindos à TV Impacto, mais uma vez. Obrigado, amigo internauta, obrigado, amiga internauta, que nos dá o prazer de acompanhar o nosso trabalho aqui. E sempre eu sou um pouco chato no início. De vez em quando eu peço, inscreva-se em nossos canais aí. É para nós um prazer, né? Se você ainda não está inscrito, pode se inscrever, que você vai nos ajudar, vai nos incentivar ainda mais a continuar aqui o nosso trabalho. Trabalho que segue. Hoje aqui a gente inicia uma rodada de conversa com candidatos que concorreram à Prefeitura de Santarém. E o nosso convidado de hoje aqui é o candidato do PSDB, que aliás é também presidente da sigla, né? Professor Hugo Diniz. Bem-vindo à TV Impacto. A gente vai conversar já já, porque antes de começar a nossa conversa, tem um recadinho aí. Ok, então vamos conversar. Professor, bem-vindo mais uma vez à TV Impacto. Vamos conversar sobre essa sua experiência aí como candidato a prefeito de Santarém. Agradecer a oportunidade, Oswaldo, cumprimentar você que nos assiste aqui na TV Impacto. Prazer enorme estar aqui de volta. A TV Impacto fez uma boa cobertura, ainda desde as primeiras conversas lá em dezembro. Isso. Né, quando eu ainda estava pré-candidato, entrando pela primeira vez no PSDB, num partido político, né, minha primeira filiação. E agradeço essa cobertura de vocês, importante para a população. Obrigado. Obrigado também. Bem, aí passado o pleito, o senhor, como acabou de falar, né? Primeira experiência aí, primeiro partido que se filiou e já para concorrer a prefeito, como é que o senhor avalia esse resultado? Estou muito satisfeito, quero aqui agradecer essas 9.270 pessoas que confiaram no projeto que apresentei para a cidade, numa eleição polarizada, onde havia o questionamento, né, sobre a possibilidade, né, de se reverter esse quadro. Acredito que a minha presença foi importante para trazer para o segundo turno. A eleição só não foi definida por conta de 500 votos para o Zé Maria, e eu acredito que eu fui decisivo para trazer para o segundo turno. Então eu faço uma avaliação de que essas 10 mil pessoas, quase 10 mil pessoas, juntamente com quem votou na Isabel e no Jardel, elas foram importantes para que a gente pudesse aprofundar as discussões aqui no segundo turno e garantir compromissos das duas candidaturas que a população decidiu que iriam para o segundo turno, e um dos dois vai governar a cidade. Professor, o eleitor, principalmente aquele que não acompanha no dia a dia a política partidária, né, que estou falando, para ele às vezes fica difícil ele entender que um candidato que durante a campanha está de um lado, de repente toma uma decisão de apoiar a outro que até ele fez críticas a ele. Para o eleitor, que é leigo no assunto, é difícil entender, porque isso aí, no fundo é uma negociação intrapartidária, entre partidários, e ali os partidos que querem realmente levar ao público, ao eleitor, aquela possibilidade de o seu projeto ser aprovado e ter o apoio de outro. Então, é a oportunidade que, por exemplo, se eu tomo uma decisão, não é o primeiro que faz isso, né? Isso acontece sempre quando tem segundo turno em qualquer município. O senhor tomou uma decisão e vamos falar no popular, o senhor tem recebido umas críticas por causa disso. Críticas bem pesadas, né? Mas conforme eu já até me manifestei nas minhas redes sociais, estou bem acostumado a esse tipo de crítica. Quando estive reitor da UFOPA, uma vez fiz um vídeo para o ministro Ventralbe, do então governo Bolsonaro, ministro da Educação, e fiz um agradecimento aos investimentos que foram feitos na universidade. Você imagina o quanto eu recebi de crítica por ter feito um agradecimento a um ministro que foi bem polêmico durante o governo Bolsonaro. Depois, poucos meses depois, eu recebo o ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, dentro da caravana Lula Livre, passando pela cidade, recebo na universidade, né, fazendo um reconhecimento de que ele foi uma das pessoas responsáveis pela criação da UFOPA. Tomei até o carimbo de comunista na testa, né?
2022, quando declarei apoio à candidatura do presidente Lula, muitas críticas. Então essa é mais uma etapa da minha carreira política que está começando. Essas pessoas que acreditaram em mim me colocaram no cenário político. Eu sou agora uma pessoa que tem peso, inclusive, nessa eleição, e aí eu preciso de ter responsabilidade com esse peso. Então não é a minha decisão pessoal, eu tenho que refletir uma decisão coletiva. Então fizemos uma estratégia de campanha trazendo as críticas ao grupo do Zé Maria. Essas críticas, elas permanecem, e por isso que eu digo que o segundo turno é importante, porque aí o candidato agora tem que parar e tem que responder essas críticas, tem que parar, tem que fazer novos compromissos, tem que rearrumar as forças políticas, porque a população deu um recado muito claro para os dois candidatos. Nenhum dos dois tem sozinho a maioria da população. Então os dois que vão ter que sentar, e eles estão fazendo isso. E fizeram, eu sentei com os dois candidatos. Algo importante para a população entender que, apesar das minhas críticas ao Zé Maria, em nenhum momento eu dei uma sinalização de apoio ao candidato JK. Se eu tivesse dado apoio ao candidato JK, essas mesmas pessoas que estão me atacando, eu seria uma pessoa excelente, uma pessoa digna. Agora eu sou uma pessoa, para elas, uma pessoa, né, inescrupulosa, né? Então, em nenhum momento eu dei nenhuma sinalização que eu poderia fazer um apoio ao JK. Quem conhece a minha história, eu falei isso várias vezes nas minhas redes sociais, quem conhece a minha história sabe que não há como meu trabalho, meu projeto na universidade, a minha trajetória, ela não coaduna, ela não está perto de conceitos de antidemocracia, anticiência, de quebras institucionais. Esses conceitos estão muito próximos do que o JK defende. Então não há como conciliar esses interesses. Então eu vejo que eles viram a minha crítica ao Zé Maria e imaginavam que isso implicaria num apoio à candidatura do JK, coisa que, como eu disse, apesar de eu ter procurado diálogo desde que me tornei presidente do PSDB, importante dizer isso, quando eu assumi a presidência do PSDB, o vereador Juscelino Campos, JK, era vereador do PSDB e nunca teve interesse em nenhum diálogo, apesar da minha insistência. Então, eu com muita tranquilidade, diante do cenário que é de respeito à democracia, a população decidiu quem vai governar a cidade é o Zé Maria ou o JK. Os dois não foram as minhas opções, não são minhas opções, tanto é que disputei uma eleição contra eles, mas a população é soberana. E os dois não são iguais. E dos dois, o JK é uma opção que, para mim, ela não tenho como apoiar, porque ela vai muito contrário ao que eu defendo. Pois é, normalmente nessas negociações, professor, para o eleitor, repito de novo, que ele é leigo, não está no dia a dia dos partidos, normalmente vem aquele pensamento, se vendeu, a troco de cargo. Eu queria que o senhor fosse muito claro em relação a isso, porque o senhor colocou uns vídeos nas redes sociais, onde o senhor coloca, né, os porquês, né? Eu queria que você aproveitasse aqui. Houve convite ou oferta de cargo para uma futura eleição do Zé Maria? Não houve nenhuma oferta de cargos, eu posso contar com muita tranquilidade qual foi o processo. Entrei em contato com todos os demais candidatos, professor Isabel, delegado Jardel, JK e Zé Maria. E, obviamente, primeiramente, consultei o PSDB e o Cidadania. O PSDB tem uma federação, está federado, né, um casamento entre esses dois partidos até 2026, isso está acertado até lá. Então, reuni com os dois partidos, o Cidadania já tinha posição fechada para apoio ao Zé Maria, né, havia uma indicação por parte do Cidadania nessa direção. Já o PSDB estava dividido e, dentre os meus apoiadores, a maioria indicava apoio ao Zé Maria e o restante indicando uma boa parte. Claro que existem pessoas que votaram em mim que vão votar no JK, isso é muito tranquilo, isso, mas havia também um bom grupo pedindo neutralidade. Neutralidade é algo que não me agrada
principalmente para quem é uma liderança política. Precisa mostrar coragem e eu tomar uma decisão. E espero ter demonstrado essa coragem nesse episódio. E quando sentei com o Zé Maria, o que nós conversamos foi sobre os compromissos para a cidade e o que eu considerava importantíssimo que nesse segundo turno ele assumisse o compromisso. E o Zé Maria então assumiu esses compromissos que foram citados naquele vídeo, especificamente aqueles compromissos listados que eu fiz questão de trazer à tona, que na minha opinião são plenamente alcançáveis. Seria assim, foram propostas que o senhor colocou para a sociedade. Sim. Né, que, se eleito, iria colocar em prática. Mas como o senhor não conseguiu a eleição, o senhor cobra agora, nesse acordo, que pelo menos uma parte delas o Zé Maria compra. Exatamente. Aí chegamos ao que o Zé Maria considera também importante e que pode se comprometer. O principal compromisso tem a ver com o aterro sanitário. Então eu vou ficar muito feliz respondendo a tua pergunta sobre a minha candidatura, se essa minha candidatura e essas quase 10 mil pessoas que confiaram em mim, e se esse processo todo ajudar a cidade para que a gente possa resolver um problema histórico que tem a ver com o lixão do Perema, eu já considero que nós já deixamos um legado. Essas quase 10 mil pessoas deixaram um legado para a cidade, que é de garantir. E o que é mais importante nesse processo foi avalizado pelo governador Helder. O próprio governador entrou nesse circuito e garantiu que os recursos que são necessários para o cumprimento desses compromissos, ele vai garantir. Então isso me deixou muito mais tranquilo para, em nome desse projeto, que, como eu já disse nas minhas redes sociais, o projeto que nós defendemos, ele é mais importante do que a minha candidatura. Algumas pessoas disseram, você botou em risco a sua carreira política. Se for para garantir algo que eu considero importante para a cidade, não vejo, ainda que isso seja verdade, eu acho que vale a pena. Algo importante, perdoe, meu Oswaldo, que acho que é importante ressaltar, é que o JK quer transformar essa eleição numa luta esquerda-direita. E, obviamente, essa eleição não tem nada a ver com isso. Porque você tem muitas pessoas de direita que não estão com o JK, muitos bolsonaristas que não estão com o JK. Então, ele quer trazer para essa esfera, mas o que nós estamos falando é de um projeto, que é o projeto do Zé Maria, que eu tenho críticas, por conta justamente de que eles já estão há muito tempo no poder, então eu tenho críticas em relação a esse projeto, e ao JK que não tem projeto. Quando você vai falar com ele, você sabe dizer que a mamata vai acabar. Então, se a mamata vai acabar, ele teve 4 anos como vereador, então seria importante ele mostrar os protocolos que ele apresentou, denúncias no Ministério Público Estadual, Federal. É importante ele mostrar para a população, se ele tem conhecimento da mamata, quais são os pontos, quais são os documentos. Seria bom ele usar as redes sociais dele para apresentar todos os documentos que ele tem que comprovam essa mamata. Então, se ele não mostra isso, mostra que não tem projeto, esse é discurso apenas. E eu conheço o JK desde a juventude. Nós fomos contemporâneos da época de escola. E eu posso dizer essa frase, quem conhece o JK não vota nele. Só para terminar, o senhor acha que, baseado nesse acordo que o senhor fez, de que, se eleito, o grupo do Zé Maria vai cumprir, ou seja, colocar em prática algumas das suas sugestões, isso pode atrair os seus eleitores para acompanhar e votar no Zé Maria? Eu acredito que sim, mas eu não sou dono dos votos das pessoas que votaram em mim. Inclusive, uma boa parte delas vai votar no JK. E eu vejo isso com muita tranquilidade, isso é democracia. Mas da minha parte, que eu acho que o que as pessoas esperam, é uma posição clara. Então, meu posicionamento claro é de um apoio crítico. Então, vou estar cobrando, vou estar acompanhando. Essa eleição foi importante para me trazer da esfera acadêmica, da esfera da universidade. Agora eu estou presente no cenário político da cidade, isso é inegável. Então, essa eleição foi muito importante para mim, para o PSDB, para essas pessoas que têm sonhado, todas essas pessoas que têm sonhado com um projeto de sustentabilidade para a cidade, com a inovação, fincado na educação. Então, eu acredito que a gente alcançou o nosso objetivo. Ok, bem,
Então, a gente agradece aqui a presença do professor Hugo Diniz. Muito obrigado pelas suas informações. Eu espero que nosso internauta aí tenha acompanhado com muita atenção para que aí no próximo dia 27, né, cada um tome a sua decisão, né? Sim, eu desejo muita paz, não é, para nós nessa eleição. Para quem me acompanha nas redes sociais, eu já fiz uma manifestação, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tá? Eu tenho sido realmente bombardeado, estou com muito carinho respondendo a todos os nossos apoiadores. Alguns vão nos acompanhar na nossa decisão, outros não, e isso tudo faz parte do processo. Eu tenho respondido cada um individualmente. Se ainda não lhe respondi, eu vou chegar lá porque realmente tem muitas mensagens, tá bom? Mas essa semana todinha eu tenho me dedicado a essas articulações. Acho que uma coisa importante, Evaldo, já me estendi nessa entrevista, mas dizer que outras instituições, eu acho que um ganho importante disso tudo, estão seguindo o mesmo caminho que eu. Estão fazendo suas pautas e apresentando os candidatos. E aquele que abraçar as pautas deles é aquele que é para onde as instituições vão declarar apoio. Isso é importante para a democracia. Obrigado, Evaldo. Obrigado por ter impacto. Ok, muito obrigado aí. Então, conversamos aqui com o professor Hugo. Muito obrigado pela sua atenção. Você já sabe, nós fazemos TV pensando em você. Para tudo! Essa é a oportunidade que você esperava. R$50 mil de desconto na compra do seu lote no Punta Blu Residenciale. Conquiste o espaço perfeito para a sua família em um condomínio de luxo com marina exclusiva e lazer completo. Piscinas, banheira de hidromassagem, playground, quadra de esportes, academia, sauna, salão de festa, churrasqueira e sem deixar de falar em acesso a belas praias de Santarém. Então não deixe esse sonho escapar. Fale agora com nossos especialistas pelo WhatsApp e não perca tempo. Garanta seu desconto. O mês de aniversário do Punta Blu está acabando. Chame a gente no direct e venha viver o futuro que você merece.